Saudamos os amados com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém? Iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler a palavra de Deus que está no Salmo, capítulo 42, de 1 a 11. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e tenho de mim, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruir das cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus de amor, Deus de misericórdia, e tem nos coroado de bênçãos, Senhor, nos coroado da Tua graça, bênçãos, Senhor, sem medida. Ó Deus, que recebemos de Ti espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, e também, Senhor, materialmente. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és esse Deus que nos supre de toda bênção. E obrigado, Senhor, principalmente pela bênção da salvação, pela bênção da redenção, porque é ela que nos coroa de bênçãos. Nós te agradecemos por tudo isso. E que cada um de nós estejamos recebendo nesta noite porção dobrada dessa bênção, para cada vida que está neste momento nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 142. 147. Desculpa. Com o Ebenezer. Vamos lá. Quando a alma sediosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vem sendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Neste mundo havemos crente de ter sempre algum pesar, mesmo
paz vem perturbar, mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado com a sua maravilhosa graça, que tem dado razão de ser para a nossa existência. Agradecemos a Deus por esse domingo que Ele nos concedeu, pelas bênçãos recebidas das suas mãos. Em especial, quero agradecer a Deus, fundo do meu coração, que hoje estamos com a família toda reunida aqui em nossa casa. Isso muito alegra o nosso coração. Estamos juntos adorando a Deus neste momento. Nós agradecemos a sua presença conosco no culto nesta hora. Manifeste aí a sua presença, dando o seu boa noite, a paz do Senhor, para nós podermos identificá-lo. E podemos, ao final do culto, citar o seu nome e reconhecer a sua presença conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida e a Deus seja todo louvor, toda honra e toda a glória. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse momento, nesse ato de culto, nós adoramos a Deus, consagrando a Deus as nossas vidas, consagrando a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas de amor. Como que você poderá fazer essa contribuição? Depositando na conta que está identificada aí no seu vídeo. Você pode ver, anotar, é a conta do Presbitério Rio Norte, a quem nós estamos vinculados, e para que o tesoureiro do presbitério possa identificar o seu depósito, nós pedimos a sua gentileza, sua compreensão e a sua gentileza de acrescentar 60 centavos. 60 centavos é o código que identifica a nossa congregação e assim esse valor será separado contabilmente para a congregação. Se por alguma razão você fizer o depósito, esquecer ou não puder colocar os 60 centavos, por gentileza nos informe, informaremos então o tesoureiro do presbitério e esse valor também será reservado para a congregação. A sua oferta e o seu dízimo é que mantém a obra de Deus funcionando. O pagamento do aluguel, da luz, da água, da limpeza, a manutenção do salão de culto e também nós temos interesse no futuro, mais próximo possível, que Deus nos conceder, começar a investir também na obra missionária de plantação de igrejas, com a Junta de Missões Nacionais, estender as nossas estacas, a nossa tenda, e contamos, portanto, com a sua cooperação, como um ato de amor, um ato de adoração a Deus através do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Nós vamos louvar a Deus nesse momento, mais uma vez com o nosso irmão Ebenezer,
e logo depois estaremos orando ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus de amor, a Ti nós rendemos o louvor, a honra e a glória, agradecidos pelo Teu grande e maravilhoso amor por nós, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, pela Tua maravilhosa graça que provê para cada uma das nossas necessidades. Nós suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações de toda injustiça com o precioso sangue de Jesus. Que o Senhor receba no teu altar a nossa adoração, as nossas vidas em consagração ao Senhor, também os dízimos e as ofertas de amor que nessa hora são consagrados ao Senhor, para o serviço do Senhor, para a proclamação do teu evangelho, para o fortalecimento da tua igreja aqui na Penha, no Rio de Janeiro. Nós suplicamos a Deus também que o Senhor abençoe todos esses recursos, que sejam usados de forma sábia e satisfatória para o bem do teu reino, para o bem da causa do Evangelho neste bairro, também na nossa cidade e aonde tivermos a oportunidade de anunciar. Suplicamos que o Senhor abençoe cada pessoa que nessa noite está participando desse culto, que o Senhor abençoe cada família, cada lar que está participando deste culto nesta hora. A Ti nós rendemos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez com o nosso irmão Ebenezer. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Com sede eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais. No meio dos louvores, Deus habita. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 4. E vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 43. Está com a sua Bíblia aí aberta, queira nos acompanhar, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 1 a 43. Pode ler comigo, por favor. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido,
porque 5 maridos já tiveste. Esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador, e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Amém. Senhor Deus, te agradecemos por essa hora solene e sublime, quando nos permite reunir para adorar o teu nome. Nós estamos separados, fisicamente, geograficamente, mas unidos num só Espírito, num só corpo, o corpo de Cristo, numa só família, família da fé. E estamos aqui, ó Deus, para te adorar. Cada um na sua casa, cada um no seu lar, cada um no seu país. Estamos aqui para te adorar. O único objetivo do nosso coração. E que a nossa adoração, Senhor, verdadeiramente seja, como Jesus nos ensinou, em espírito e em verdade. Que o Senhor assim nos encontre te adorando. Nós suplicamos nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê
a capacidade de compreender o ensino da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos ama. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso, porque Ele me ama. Põe a mão assim no seu coração e diga: o amor de Deus é maravilhoso, porque Ele me ama. A certeza de ser amado por Deus, a certeza de ser amado por Deus deve dar qualidade à sua vida, de paz, alegria, contentamento, segurança, e a certeza de que você não está só, mas tem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse universo imensurável, maravilhoso, te conhece, te chama pelo teu nome, te ama. Coisa mais linda. Deus conhece os nossos pecados, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas frustrações, sabe dos nossos fracassos, mas o amor de Deus por nós é incondicional. Por isso podemos seguir em frente, olhando para o alto, olhando para Cristo e desfrutando da alegria de sermos amados por Deus. Amém? Esse texto que lemos e essa história que lemos é uma história conhecida do povo de Deus. Uma história que nos traz sempre lições e nos faz pensar em muitas questões, inclusive questões atuais, problemas que vivemos atualmente, e que, por exemplo, a discriminação racial, a discriminação por conta de cor, posição social, cultura, etc., já existia naquele tempo. E nós vemos isso já no início do texto. E nós vemos como Jesus quebra paradigmas, como Jesus derruba muros, como Jesus acolhe as pessoas e como Jesus, interessante, coisa linda, né? Como Jesus é capaz de deixar as multidões para se dirigir a uma única pessoa. Leu o texto? Viu isso no texto? Assim começa o texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Jesus estava realizando o seu ministério ali na Judéia, no sul da Palestina, próximo a Jerusalém, onde estava o templo, onde estavam os judeus conservadores, religiosos conservadores, onde estava o sacerdócio. Jesus estava trabalhando ali onde João Batista trabalhou, próximo daquela região ali do sul, próximo do Jordão, onde João Batista, a voz que clama no deserto, anunciou e preparou os caminhos do Senhor. E o ministério de Jesus, segundo o texto nos relata, estava progredindo de uma forma maravilhosa. Jesus, né? O grande mestre, mestre dos mestres, o nosso Salvador. E ele poderia pensar assim: vou ficar aqui, porque aqui eu estou conseguindo muito resultado. Tem multidões e multidões que estão me seguindo. Mas Jesus não fez isso. Ele, tendo ouvido que os fariseus sabiam disso e que já estavam arquitetando alguma confusão, Jesus resolveu seguir para a Galiléia, deixar a Judéia, deixar o sul da Palestina e seguir para o norte. E havia um caminho que era usado normalmente pelos judeus que subiam para o norte, naturalmente, ou que vinham para Jerusalém, para as festas, que era a leste do Jordão, que era pelo ocidente. Atravessavam o Rio Jordão exatamente para não terem que passar pela terra de Samaria, pelo povo samaritano, onde estavam habitando os samaritanos. E aqui diz o texto, verso 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Rapidamente, vamos pensar um pouquinho sobre quem eram os samaritanos e por que havia entre os judeus e os samaritanos essa dificuldade. Por que os judeus discriminavam tanto os samaritanos? Temos que voltar um pouco na história. Quando, depois da divisão do reino, das 12 tribos, 10 tribos ficaram no norte, 2 tribos ficaram no sul.
onde está Jerusalém, onde ficou também o templo. E as tribos que ficaram no norte, dirigidas agora, sendo sob o comando, sob o reinado de Jeroboão, se afastaram completamente de Deus. E Deus mandou os profetas. E os profetas foram desprezados, foram apedrejados, foram mortos, não deram atenção. Então Deus levantou uma nação, a nação Assíria, o Império Assírio, que era um império muito cruel, que veio sobre aquela região, ali no norte da Palestina, onde estavam, né, o povo de Israel, as 10 tribos, lutou contra aquele povo, venceu, e eles, o povo assírio tinha uma característica curiosa quando dominava um povo, que era destruir a identidade do povo. Então destruía a sua história, destruía a sua religião, destruía a sua cultura. Como que eles faziam isso? Eles não dizimavam todas as pessoas porque eles queriam as pessoas como escravos. Mas como que eles dizimavam? Como que eles destruíam a cultura daquele povo, a identidade daquele povo através da religião e da cultura? Eles faziam o caldeamento de raças. Eles pegavam povos que haviam sido conquistados, traziam para esse lugar e pegavam esse povo e levavam para outros povos. Aí misturavam as pessoas, começavam a casar entre si, e cada um trazia lá sua religião, seus deuses, cada um levava também sua religião, seus deuses, e ali surgiu o povo samaritano, que é um povo judeu mestiço. E os judeus do sul, que permaneceram firmes nessa tradição de casarem somente entre si e de permanecerem seguindo as instruções da palavra de Deus, apesar de também desobedecerem a Deus, também muitas vezes levantarem altar idólatra e algumas vezes até profanar o próprio templo de Salomão, 150 anos depois, o povo judeu do sul, onde encontramos Daniel, Jeremias, Ezequiel, foram levados para o cativeiro babilônico. Só que a Babilônia tinha um critério, já era um outro império, já era um outro tempo, 150 anos depois. O Império Babilônico tinha uma outra característica. Os povos que iam conquistados para a Babilônia eram autorizados a viver em colônias e eram autorizados a manter as suas tradições, a sua religião, a casar entre si, não eram obrigados a fazer a miscigenação dos povos. Com isso, os 70 anos de cativeiro que o povo judeu ficou na Babilônia, eles mantiveram ali as suas tradições, foram curados da idolatria. Até hoje, o povo judeu não aceita outra divindade, somente Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só falta o povo judeu reconhecer Jesus como Filho de Deus e como Messias, mas eles adoram somente a Deus. 70 anos depois, eles retornaram, então, do exílio, libertados por um novo império, que foi o Império Medo-Persa, dirigido e liderado por Ciro, por Dario, e nós vemos Daniel continuando lá, junto com esses reis, e naturalmente defendendo os interesses do seu povo. E aí nós vemos os judeus, então, voltarem para o sul, lá da Palestina, e reconstruírem ali a vida nacional. Mas eles precisavam fazer essa viagem para o norte, onde estava a Galileia, estavam os judeus lá na Galileia, e eram judeus que tinham também uma interferência muito grande de outros povos, porque a Galileia era uma rota de caravanas, então já era um povo que era mais liberal, e o sul bem conservador. Então o judeu do sul, que estava ali em Jerusalém, era bem conservador, e não aceitava falar com o samaritano de jeito nenhum, muito menos conviver com o samaritano, e muito menos com a mulher samaritana. Havia essa discriminação e essa rejeição. Então, toda vez que eles faziam essa viagem, eles andavam mais, faziam uma volta mais longa, tinham que atravessar o Rio Jordão, mas faziam isso para não passar por onde? Por Samaria. Essa é a questão samaritana. Falando aqui de forma bem rápida, só para a gente ter uma ideia de um povo mestiço, mas que tinha ainda o Pentateuco, a lei de Moisés, os cinco livros, os primeiros livros da Bíblia,
e que seguiam também essas orientações, mas tinham ainda, por conta de toda a influência, um culto idólatra também. E o que diz o texto? Disse Jesus que era necessário passar por onde? Por Samaria. Os discípulos, que eram judeus, eram galileus, mas eram judeus, ficaram assim meio apreensivos. Como é que ia ser essa jornada? E quando chegaram a uma cidade chamada Sicar, um lugar onde Jacó, séculos antes, havia pousado com a sua família, quando estava viajando de volta para a Palestina, e parou ali, montou acampamento, viveu ali durante algum tempo, e Jacó fez ali um poço. E esse poço estava ali servindo aquele povo, assim como serviu a Jacó, serviu aos seus descendentes, a todos que habitavam aquela região por muito tempo. E Jesus assentou-se ali, próximo do poço de Jacó, em Sicar, enquanto os discípulos foram à cidade comprar mantimento, comprar alimento, porque diz o texto, cansado da viagem, Jesus sentou ali ao lado do poço, cansado da viagem. Interessante. Quem estava cansado da viagem? Jesus. E aí nós vemos uma característica importante, um ensino importante da palavra de Deus. A verdadeira humanidade de Jesus. Hoje pela manhã estudamos na escola dominical. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele tem essa dupla natureza. E isso daí não se confunde. Ele é uma pessoa única, com duas naturezas, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aqui nós vemos essa característica humana de Jesus. Ele estava cansado da viagem, sentou próximo ao poço, enquanto os discípulos providenciavam alimento. E era próximo aí de meio-dia, quando Jesus chegou àquele lugar. Veio uma mulher para tirar água. Outra coisa curiosa, não era a hora das mulheres tirarem água. Era normal que as mulheres fossem buscar água. Eram as mulheres que abasteciam a casa de água. Para a limpeza, para cozinhar a alimentação, para beber. Então, as mulheres iam ao poço buscar água. E elas faziam isso pela manhã e faziam isso à tarde. Por que essa mulher foi ali ao meio-dia? O texto depois vai nos dar alguma orientação e vai nos mostrar o porquê. Era uma mulher que já era discriminada, já tinha dificuldade de relacionamento e acabava tendo que viver isolada, sozinha, solitária, apesar de ter tido 5 maridos, né, e estar vivendo agora com um homem que não era seu marido. Ela era uma pessoa sofrida que veio ali tirar água naquela sua solidão, naquela sua tristeza, naquela sua amargura, naquele seu medo de encontrar com outras pessoas que a acusassem, que a xingassem, que a ofendessem, coisa assim. Enquanto ela estava ali naquele trabalho de tirar a água do poço, coisa que eu fiz muitas vezes, tirar a água do poço profundo, joga o balde lá embaixo, puxa o balde, ela estava ali tirando água, Jesus lhe falou, dá-me de beber. Ela ficou assim impressionada. Por quê? Ela falou para Jesus, como pode o Senhor, um homem judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Jesus era homem e era judeu, ela era mulher e era samaritana. Um homem judeu não falava com mulher assim, dessa forma, e em público, muito menos iria falar com uma mulher samaritana. E ela ficou impressionada, e Jesus então fala para ela, se você soubesse com quem você está falando, não é uma carteirada, né? Você sabe com quem está falando? Não. Se você soubesse com quem você está falando, você lhe pediria água, e ele lhe daria água viva. A mulher fica confusa. O senhor não tem balde, o senhor não tem corda, como é que o senhor vai tirar água? Ele disse, não é dessa água que eu estou falando. Essa água você bebe e volta a ter sede. Como diz o salmo que lemos, como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Jesus diz, a água que eu estou te oferecendo não é essa. A água que eu estou te oferecendo é uma água viva. Se você beber dessa água, você não voltará a ter sede. E ela então lhe responde, dá-me dessa água,
Quem não quer beber dessa água? Que água? Essa água especial que é oferecida por Jesus, que uma vez que você bebe não tem mais sede, não preciso mais vir aqui ao poço buscar água todos os dias, não preciso ter mais esse esforço de ficar enchendo minha caixa d'água, de ficar aí filtrando ou fervendo a água da SEDAI, porque está contaminado, estou aí nesse sufoco, que era essa água que uma vez bebendo não vou ter mais problema. E Jesus então fala para aquela mulher, vai buscar o seu marido. Ela disse, mas eu não tenho marido. Ele disse, eu sei que você não tem marido, você já teve 5, e que agora você tem, não é seu marido. Ela disse, então você é profeta. Nunca me viu, não sabe quem eu sou, como é que você conhece a minha história? E Jesus conhece a minha história, conhece a sua história, conhecia a história da mulher samaritana, mas conhece a sua história também, seus fracassos, conhece também as suas desilusões, conhece os seus pecados, conhece as suas necessidades e as suas carências. E naquele momento a mulher então aproveitou para conversar com Jesus sobre um outro tema. E ela então lhe fala assim, vocês judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é lá, em Jerusalém. Mas os nossos antepassados nos ensinaram que o lugar de adorar a Deus é aqui, no Monte de Gerizim. E Jesus então lhe ensina algo que é muito precioso para mim e para você, e que é um ensino permanente, eterno, uma coisa que não muda, e que nós estamos vivenciando hoje, nesse tempo de pandemia. Verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem nesse monte, nem nesse lugar, nem nesse templo, nem em lugar algum, mas com um coração sincero, compungido e contrito, como diz Davi, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Glória a Deus. E Jesus então completa dizendo assim, são estes adoradores que Deus procura para adorá-lo. E é entre esses adoradores que eu gostaria de ser encontrado por Deus. Eu creio que você também, entre aqueles que o adoram em espírito e em verdade, na sinceridade do seu coração, na certeza de que nada merecemos, que somos pecadores, que somos devedores a Deus, que jamais poderemos pagar aquilo que devemos a Deus, por mais que nos esforcemos, não há nada que possamos fazer para pagar essa conta. Mas Jesus, o Filho de Deus, que está conversando com a mulher de Samaria, está conversando comigo e com você nessa noite, ele está dizendo, eu pago essa conta. Isaías 53 diz isso, que Jesus tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. É pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Ele diz em Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Em João 10:10, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mais à frente, em João 10, ele diz, a minha vida ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente a dou e a dou para retomá-la. Desse mandato eu recebi do meu Pai. E Jesus então morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, para que nós tenhamos acesso a essa água que dá vida, que transforma, que renova e que nos coloca na presença de Deus, na condição de adoradores, que o adoram da forma como ele quer ser adorado, em espírito e em verdade, que se agrada de ser adorado em espírito e em verdade, a sinceridade do nosso coração. Senhor, como Jesus nos ensinou na história do publicano e do fariseu. O fariseu dizia, eu mereço, porque eu faço orações, eu jejuo, eu dou dízimo. E o pecador, o publicano, dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. O texto não diz, mas quem sabe também ele fazia jejuns, fazia orações, e dava os dízimos, mas ele não usa isso na sua oração. A única coisa que ele diz é, tem misericórdia de mim, sou pecador. E assim nós devemos entender, tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. Era a situação daquela mulher, e é a nossa situação também. E aí a gente vê que vai tendo um crescendo. Ela chama Jesus de Senhor, de um homem judeu, de profeta, e depois
ela fala assim: eu sei, respondeu a mulher, verso 25, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus aqui mesmo se revela que ele é o Cristo, o Messias, que veio para nos restaurar a nossa comunhão com Deus e para nos salvar da ira de Deus, da condenação eterna. As pessoas estão muito preocupadas com coisas, muito preocupadas com o bem-estar, muito preocupadas com a religião como meio de prosperar, de ganhar, de ter. Mas o que Jesus está preocupado é com a sua alma. Ele diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto vale a sua alma para Jesus? Ele diz: vale mais do que o mundo inteiro. E as pessoas estão preocupadas com coisas, esquecendo o que é mais importante, a sua própria alma. Não é apenas uma questão de religião, uma questão de vida ou morte. É questão de onde eu vou passar a eternidade. Estamos conversando aqui hoje, não sei se amanhã eu estarei aqui. Com Covid, sem Covid, nós não sabemos a nossa história no dia de amanhã. Quantas pessoas estão morrendo de câncer? Tem gente que morre aí atingido por um raio, outros por um acidente que eles não causaram, foram vítimas de um acidente causado por outra pessoa. Nunca imaginavam que ia acontecer isso. O fato é, precisamos estar seguros da nossa salvação. Você está seguro da sua salvação, que já foi perdoado por Deus? Você já bebeu dessa água que Jesus oferece? Diga para Jesus: dá-me dessa água, essa água. Não é uma água qualquer, não. É essa água que Jesus oferece, a vida eterna. E aí, a mulher, os discípulos chegaram, ficaram assustados, espantados, quem sabe impressionados por verem Jesus conversando com uma mulher samaritana ali naquele poço. Quem sabe até escandalizados, mas ficaram com medo de falar qualquer coisa. Quem seria capaz de questionar Jesus ali? E aí ofereceram comida a Jesus. E ele disse: uma comida eu tenho para comer. Eles pensaram: será que alguém trouxe algum alimento para Jesus? Ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. As nossas prioridades precisam estar no lugar certo, de tal maneira que aquilo que precisamos iremos ter e receber no momento oportuno. Deus jamais deixará desamparado aqueles que nele confiam. Então, fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus deve ser uma prioridade maior em nossas vidas. Em Mateus 6, Jesus diz, 33, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto Jesus conversava com os discípulos, a mulher correu na cidade e falou para os homens daquela cidade: encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida. Ele deve ser o Messias. Correram lá para encontrar com Jesus. Ficaram maravilhados com o ensino de Jesus. Convidaram Jesus a permanecer com eles. Não vá embora não, fique aqui. E Jesus ficou. Jesus tem tudo planejado. Nada acontece ao acaso. Vamos aproveitar a oportunidade. Não, Jesus já tem tudo planejado. No seu ministério nós vemos que cada passo de Jesus era planejado. O encontro com a mulher samaritana foi planejado. O passar por Samaria foi planejado. Era necessário ter esse encontro ali à beira do poço de Jacó. E Jesus estava no controle de toda a situação. Convidaram Jesus para permanecer. Ele poderia falar: não, minha agenda está apertada, eu tenho que correr. Mas não. Ele permaneceu ali 2 dias, ensinando, curando, confortando o coração daquele povo samaritano, odiado pelos judeus, junto ali com seus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. O coração de Jesus aberto para todos, não tem discriminação, quer de cor, quer de posição social, quer de cultura, o rico, o pobre, o culto, o ignorante. Jesus ama a todos. E interessante, como falamos no início, Jesus deixou uma multidão para falar com uma mulher samaritana. Olha que coisa linda. Lição para o nosso tempo, quando as pessoas às vezes estão preocupadas com as multidões. Nós devemos olhar para Jesus, que é capaz de olhar para uma pessoa. E nós devemos estar preocupados assim com uma pessoa. Pense agora, lembre agora, traga ao seu coração uma pessoa que você gostaria que conhecesse Jesus.
E para quem você pode agir como aquela mulher agiu, correndo na aldeia para falar para os seus vizinhos ali a respeito de ter encontrado Jesus. E fale de Jesus para essa pessoa. Se você já falou, ore por essa pessoa, para que ela se converta, para que ela tenha um encontro com Jesus, para que ela se arrependa dos seus pecados, para que ela tenha a vida transformada pelo poder de Deus. Depois de terem conversado com Jesus, de terem estado ali com Jesus, verso 42, eles diziam agora àquela mulher, olha que coisa linda, que declaração de fé, não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não basta você ouvir, não basta você ouvir quem sabe, não basta você ler e conhecer e saber tudo acerca de Jesus. Você precisa conhecer Jesus como seu Salvador pessoal, como aquele com quem você tem comunhão, como aquele com quem você tem um contato e sabe que ele está presente no seu coração. Ele diz, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. E ele diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você já tem essa experiência com Jesus, já reconhece Jesus como o verdadeiro Salvador da sua alma, Salvador do mundo, então que você desfrute disso na sua vida, construindo relacionamentos saudáveis, bons, perdoando quem te ofendeu, amando quem te odeia, buscando a direção de Deus para as decisões que você tem a tomar, buscando de Deus o auxílio para superar as suas dificuldades, sendo capaz de olhar ao seu redor e ver as pessoas que precisam do socorro de Deus, da misericórdia de Deus nas suas vidas. Se você ainda não é, pede a Jesus, dá-me dessa água e você vai experimentar algo maravilhoso na sua vida. Arrependa dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, entregue a Ele o seu coração e você vai beber dessa água, e não somente beber dessa água, mas você vai ter uma fonte jorrando dentro do seu coração. Que fonte é essa? Que água é essa? A palavra de Deus. Céus e terra poderão passar, mas a palavra de Deus não passará. Ela é viva, ela é presente, ela é eterna e ela é poderosa para te conduzir em segurança pelos caminhos dessa vida até aquele dia em que iremos nos encontrar com o Senhor na glória celestial. Dá-me, Senhor, dessa água. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvamos a Deus pela sua presença conosco nessa noite. Gostaríamos de ver quem pode nos ajudar aqui a ver quem está aqui conosco, para podermos agradecer a sua presença. E Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos ver aqui. Shirley e Cândido, Deus abençoe os irmãos e a sua família. Que bom tê-los aqui conosco mais uma vez aqui no culto. Nossa irmã Cleani. Tá. Irmã Cleani, que Deus abençoe, irmã, a sua vida e a sua família. Nosso irmão José, Deus abençoe, irmão José, o irmão e a sua família. A irmã Sônia, mãe da Simone, Deus abençoe, dona Sônia. Um grande abraço para a senhora e para toda a sua família, Deus abençoe. Presbítero Adualdo, irmã Marli, que Deus os abençoe. Regina Oliveira, Diácono Ronaldo e Maria Luísa, Maria Fernanda, Deus os abençoe. Gesilda está aqui conosco, nos ajudando e participando desse culto, Deus te abençoe. Neuza, boa noite, Neuza, que bom te ver aqui, estar aqui com você. Deus abençoe você e toda a sua família. Neto, meu irmão, Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz, junto com toda a família. Nícia, Gabi. Irmã Dalva, Dona Maria, Deus os abençoe. Que bom podermos estar juntos nesse momento de adoração. Cristiane, Fabrício e Gabriele, família tão linda e abençoada por Deus. Boa noite, Deus os abençoe. Júnior e Edicler, Deus os abençoe. Obrigado aí pelos parabéns. E também para Edicler, que fez aniversário. Deus abençoe ricamente a sua vida, Edicler.
E amanhã nossa irmã Yolanda fará, amanhã não, depois de amanhã, a irmã Yolanda estará fazendo aniversário também, que Deus a abençoe. Presbítero Jaime, irmã Irani, Deus os abençoe, toda a família, e a Duda também, linda Duda, tão inteligente. Ronaldo, Fábio, Deus te abençoe, Fábio, Rafael, Daniel, Andréia, Deus abençoe ricamente seu lar. Andréia Gouveia, Deus abençoe, minha irmã, e toda a sua família. Simone, Deus te abençoe, minha irmã Simone. Deus abençoe a sua mãe e toda a sua família. Que bom tê-los conosco nesta noite. Com a graça de Deus, no próximo domingo estaremos juntos, reunidos presencialmente no templo. Hoje não foi possível, mas com a graça de Deus, no próximo domingo estaremos ali. Deus conceda a vocês uma semana feliz na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essa hora feliz em que podemos nos reunir com teu povo, com a multidão de adoradores que nessa hora está reunida no mundo todo para te adorar. Te agradecemos, a Deus, por todos os irmãos que estão reunidos nessa hora conosco na Igreja Presbiteriana da Penha, nesse culto de adoração ao Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo suprimento de cada uma das nossas necessidades, pela cura das enfermidades. Suplicamos que o Senhor nos ajude a obedecer aos teus mandamentos, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor renove nossos corações a esperança, que o Senhor nos dê vitória quando formos tentados, para não cairmos nas astutas ciladas de Satanás. Que os teus anjos acampem ao redor dos teus filhos para livrá-los do mal. Ó Deus, suplicamos que abençoes aqueles que estão enfermos, dando-lhes a cura, aqueles que estão aflitos, dando-lhes o consolo, aqueles que precisam tomar decisões importantes, dando-lhes a sabedoria do alto, para que tomem as decisões de acordo com a tua vontade. Conduz o teu povo ao longo dessa semana pelos caminhos do Senhor, protegendo os teus filhos em todos os seus caminhos. Que os teus anjos estejam acampados ao redor dos teus filhos, dos seus familiares, para livrá-los do mal. Abençoe também, Senhor, cada família, cada lar seja aperfeiçoado em amor, haja perdão, haja compreensão, haja misericórdia, haja paciência no relacionamento interfamiliar. Nós suplicamos que abençoes também as autoridades constituídas, dando-lhes o temor do Senhor e a capacidade para bem governar. Nós suplicamos ainda que haja, pelas tuas misericórdias, quantidade suficiente de vacina para vacinar toda a população que precisa, ó Deus, dessa proteção. Protege o teu povo, Senhor, segundo a riqueza das tuas misericórdias, e que nos ajude a caminhar olhando para o alto, olhando para cima, esperando o Senhor que vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso amorável Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor precioso de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão, a comunicação e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Receba o abraço da Igreja Presbiteriana da Penha, no Rio de Janeiro, do pastor Renato Marcondes e de toda a família. Uma semana feliz na presença de Deus.